Olá pessoal, eu me chamo Marcos Farto, sou especialista em trânsito, trabalho na cidade de Marília, São Paulo e hoje candidato a deputado estadual pela legenda 17789 do Partido Social Liberal, partido de Jair Bolsonaro. Resolvi fazer este vídeo justamente para responder algumas perguntas e até por uma obrigação da minha parte dentro desse cenário político que nós estamos vivendo, né? Claro que todos nós estamos insatisfeitos com o que o Brasil se tornou. Infelizmente, nós vemos aí uma decadência na educação, um descaso na segurança pública, abusos na saúde. E você, pai de família, você mãe, você trabalhador, trabalhadora, você que se esforça todos os dias para sustentar a sua família, para buscar um sonho, você jovem que busca um emprego, você que procura o seu espaço no mercado de trabalho, você já com mais de 40 anos, assim como eu, quando procura emprego já não encontra, isso tudo tem causado a nós uma certa resistência, uma insatisfação, um desgosto muito grande, porque o Brasil não é um país para isso. Esse Brasil que é tão grande, esse país que é maravilhoso, esse país que se recupera rapidamente de todas as crises, porque você que está aí do outro lado é um trabalhador, é uma pessoa que estuda, que acredita, muito competente, muito capaz. Então, vou falar um pouco sobre mim. Peço um pouquinho da sua paciência, mas você tem que conhecer o candidato que você vai escolher daqui a alguns dias nas urnas. Eu me chamo Marcos Antônio Ribeiro Farto. O meu nome de legenda é Marcos Farto. Esse nome é por situações da minha influência no trânsito. Eu sou conhecido como Marcos Farto, o especialista em legislação de trânsito. Eu tenho 46 anos, sou casado, tenho um filho de 11 anos e também policial militar. Comecei a trabalhar com 11 anos de idade, 10, 11 anos, quando eu saía com meu pai, e naquela época podia, naquela época não era diferente. Naquela época nós podíamos ir com os pais aonde quiséssemos para trabalhar. E eu aprendi isso, a trabalhar. Então, já peguei recicláveis na rua, eu saía com meu pai às vezes naquele carrinho de feira, sabe? Aquele carrinho que os nossos catadores de recicláveis saem por aí. Eu também saía com um daqueles. E nós saíamos batendo palma nas casas, pedindo jornais, pedindo vasilhames, garrafas, para serem comercializados. Meu pai também era cobrador, ele pegava a bicicleta dele e saía pedalando as ruas da cidade, fazendo cobranças para uma empresa chamada Melhoramentos. Meu pai também era bucheiro, pegava uma carroça e saía vendendo, era aquele açougue que as pessoas compravam nas ruas. Para mim era uma aventura, era uma diversão, era uma alegria só. Então, com 12 anos, eu comecei a trabalhar no supermercado aqui de Marília. À época era chamado de Supermercado Bom Preço. Hoje o nome é Preço Certo e falo com muito orgulho, porque ali aquela família me acolheu para eu aprender a trabalhar. E de lá minha vida começou a evoluir. Sempre estudei em escola pública, só fui estudar em escola particular depois que entrei na polícia e aí eu tive condições de pagar uma faculdade. Então hoje eu sou bacharel em Direito e pós-graduado em Legislação de Trânsito, além de uma infinidade de cursos nessa área. Pois bem, com 14 anos eu comecei a trabalhar em empresas, fui trabalhar numa loja de disco, depois fui trabalhar numa marcenaria, trabalhei na indústria Dori, trabalhei na indústria Bel, trabalhei no Banco Bradesco por 4 anos e depois, com 25 anos, entrei para a Polícia Militar, onde hoje vou encerrar a minha carreira com muito orgulho. 21 anos de profissão, ficha limpa. Graças a Deus aprendi muito nessa polícia e aprendi muito com a vida. Aprendi o que é andar de ônibus, o que é andar de bicicleta, o que é não ter dinheiro para pagar uma passagem, o que é receber a demissão. Aprendi o quanto é difícil quando você bate palma no local e pede emprego e dizem que não tem. Aprendi que às vezes você não tem dinheiro, mas você não precisa roubar. É só ser humilde, peça. Aprendi que a gente tem que ajudar o próximo, mesmo que tenhamos dificuldade, porque da comunidade onde vi, isso era comum. A gente poder ajudar e também ser ajudado por outras pessoas. E nesse cenário, com a minha vida profissional, em 2003, fiz um curso de trânsito. Meu amigo policial militar Giroto convidou-me
Na época, o capitão Matias e o coronel Guerra autorizaram e eu fui para o Detran em 2003. Fiz o curso de instrutor de trânsito, diretor de ensino, diretor-geral, examinador e descobri no trânsito aquilo que eu buscava. Porque quando entrei na polícia, a minha vontade era ser bombeiro. E um abraço aos meus irmãos bombeiros, que eu admiro muito. Então minha vontade era ser bombeiro, mas não tinha condições. Naquele edital eu deveria ser policial militar. E Deus sabe o propósito de tudo isso. Eu falei, poxa, eu tenho que ajudar as pessoas. Foi quando o Tenente Figueiredo, hoje, Tenente Figueiredo, ele falou, Marquinhos, você não quer dar uma palestra para as crianças sobre trânsito? Eu falei, eu vou. E aceitei o desafio. Em 2003, 2004, eu fui dar uma palestra. E quando eu dei palestra para aquelas crianças, eu descobri. Eu falei, é isso que eu quero, salvar vidas. E como que eu vou salvar vidas? Orientando, avisando as pessoas o que elas não podem fazer no trânsito. O comportamento delas pode matar alguém ou pode tirar a própria vida. Hoje no Brasil, nós temos uma média de mais de 170 pessoas morrendo por dia no trânsito. E nós vemos um governo que pune o motorista, o caminhoneiro, que coloca radares escondidos, é legal, mas é imoral. Nós vemos um cenário em que o governo polariza, coloca e pulveriza um monte de pedágios para demandar aquilo que é obrigação dele. Então a vida do profissional do volante é uma vida sofrida. Nós temos um caos no trânsito e muitas pessoas morrendo. E quem morre no trânsito? Bandido? Não. Quem morre no trânsito é pessoa de bem. É criança, é adolescente, é jovem, é adulto, é idoso. Pessoas que estão atravessando a rua e pela imprudência de alguém ou pela impunidade acabam matando pessoas. Então, nesse cenário eu me encontrei. Então, tinha acabado de fazer a faculdade, o hoje meritíssimo juiz Dr. Bernardo, ele me chamou, ele era tenente da Polícia Militar, falou, Farto, vamos dar aula comigo? Eu falei, eu vou. Aceitei o desafio. Em 2003 comecei a lecionar também no quartel e desde então não parei mais. Lecionei Direito, Leis Especiais e encerrei recentemente a cadeira de Direitos Humanos, a abordagem mundial de direitos humanos. E direitos humanos, na nossa linha de abordagem, não é essa questão de proteger bandido, é a questão de proteger você, cidadão, na questão da saúde, na questão da insegurança, na questão do saneamento básico, que não existe, isso é obrigação do Estado, isso é dever do Estado. E nós ficamos preocupados com outras coisas, banalizaram os direitos humanos, desfocaram. E nós ficamos hoje revoltados achando que direitos humanos é só para proteger bandido. Não, direitos humanos é muito mais do que isso. Direitos humanos é para proteger você dos abusos do Estado. Agora a mídia, claro, que muitos maus profissionais, e mal profissional tem em todo lugar, acabaram desmistificando, colocando que direitos humanos é só para proteger bandido. Bandido vai ter a ação dele, mas nós protegemos você, pessoa de bem. E dentro desse cenário, como policial militar, comecei a ministrar palestras, comecei a dar aulas, comecei a viajar ao estado de São Paulo, viajei para Manaus, viajei em Minas Gerais, sempre atuando como profissional do trânsito. O mestre Júliver Modesto de Araújo, que é amigo pessoal, ele me convidou a fazer uma pós-graduação em 2007, 2008. Aceitei o desafio e hoje eu vi o resultado que é servir a nossa pátria, trabalhando na prevenção, orientando, fazendo situações acontecerem dentro da nossa honestidade. Quando fui convidado a entrar para o universo político, isso já fazem alguns anos, 5, 6 anos atrás, eu falei não, eu não quero entrar para a política enquanto eu não me aposentar. Por quê? Eu não quero fazer da política uma profissão. Infelizmente, maus políticos destruíram nosso país, porque fizeram da política uma profissão. Eu só quero ganhar, tirar vantagem, só que ele esquece que ele está tirando vantagem daquele pai de família, daquela mãe de família que trabalham, que não tem um plano de saúde, que não tem uma educação adequada. Então, infelizmente, esses maus políticos fazem isso e nós pagamos uma conta cara por conta dessa situação. E eu, revoltado com isso, mas eu falei, primeiro eu vou me aposentar. Hoje, com 46 anos, estou me aposentando, mas não é aposentando porque sou policial.
Eu estou aposentando porque eu tenho 30 anos de carteira profissional. Eu sei o que é pedalar uma bicicleta, eu sei o que é andar de ônibus, eu sei o que é trabalhar a pé porque não ter passe de ônibus, eu sei o que é passar vergonha dentro do ônibus porque faltava 5 centavos eu não tinha para pagar a passagem, ter que descer porque 5 centavos eu não tinha. Então, essas coisas são experiências que moldaram a minha vida profissional. Eu, dentro da polícia, em 21 anos, graças a Deus, nunca respondi um processo em abuso de autoridade, violência ou coisas do gênero, corrupção principalmente. Os profissionais que trabalharam comigo podem perguntar a eles a minha lisura, e eu sempre trabalhei com bons profissionais, sempre tive bons comandantes. Então nós temos que hoje mudar o cenário político do nosso país, e eu resolvi aceitar isso hoje porque estou aposentando. Então eu tenho essa oportunidade, é um rosto novo chegando para o cenário político, tenho propostas, eu farei outros vídeos falando sobre a educação, sobre a saúde, sobre a segurança pública, sobre os empresários, sobre a agronomia, sobre essa necessidade, sobre o trânsito e transporte que todos nós brasileiros necessitamos. Eu venho pedir a você que faça a diferença no dia 7 de outubro. Eu estou democraticamente me colocando à sua disposição para te servir na Assembleia Legislativa de São Paulo. Eu te servi pelo Estado durante 21 anos como policial militar, garantindo a sua segurança, a tua proteção, assim como milhares de outros policiais e bombeiros que colocam a vida todos os dias em risco para te proteger. Agora eu quero te servir fazendo leis, e leis justas, fiscalizando tudo que é feito pelo Estado em favor da sua vida, em favor da sua família, em favor da educação dos seus filhos. Eu peço a você que estenda a sua mão e me ajude a fazer desse Estado um Estado melhor. Por que eu escolhi o PSL? Eu escolhi o PSL porque é um partido que defende os princípios da família, da educação, que defende a segurança pública, que não concorda com a corrupção, um partido que levanta uma bandeira de transparência, um partido que levanta como um soldado pronto para servir a sociedade e tirar desse cenário tudo aquilo que não presta. Os nossos jovens estão se perdendo nas drogas e na prostituição porque para eles faltam oportunidades. Eles não são ruins, só não estão dando a eles o direito de mostrarem o quanto eles são bons e inteligentes. Infelizmente, eles estão usando a inteligência que possuem para o mal, porque falta um mentor, falta uma educação, falta uma escola técnica, uma oportunidade para ele usar tudo o que ele tem de bom em favor da sociedade, em favor dele mesmo, inclusive. Nós não podemos desprezar a nossa juventude. Eles serão os governantes daqui a algum tempo. Então, eu estou à sua disposição, me coloco aqui pronto para te servir. Não perca a oportunidade. Você e eu teremos a chance, no dia 7 de outubro, de fazermos a diferença desse país. Esse país que é maravilhoso. Esse Brasil que é um gigante. Eu aprendi a servir esse país. Inclusive nas manifestações, participei das manifestações até como liderança, organizando para tirar do poder corruptos e corruptas que estavam destruindo o nosso país. Nós precisamos de pessoas que tenham pulso firme. Não adianta só apoiar Jair Bolsonaro, tem que ser do partido de Jair Bolsonaro, porque hoje todo mundo apoia, mas veja a legenda desses partidos. São partidos de centro-esquerda, partidos de esquerda, partidos que não querem lutar contra a corrupção. Estão vinculados a isso. Não estou falando do político, estou falando das pessoas que fizeram esse país perder a bandeira e se tornar uma vergonha lá fora. Nós temos essa chance. Dia 7 de outubro de 2018, esse Brasil vai ter uma cara nova. E essa cara nova vai ser dada com o seu voto. Eu me coloco à sua disposição. Eu, Marcos Farto, especialista em trânsito, policial militar, estou à sua disposição para servir a nossa nação dentro do estado de São Paulo. E sabe Deus onde Ele quiser. Eu tenho muita fé em Deus, sou católico, sou praticante e estou confiante em Deus que nós faremos a diferença. Muito obrigado pela sua paciência, muito obrigado pelo seu compromisso e eu conto com o seu voto 17789.
Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família, o seu futuro, o seu trabalho. Deus te dê sucesso, porque você merece. E eu conto com você. Muito obrigado.